Olá pessoal, aqui é a Valquíria e hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, que é as funções inorgânicas. Nesta primeira aula, nós iremos falar sobre os ácidos e as bases de acordo com Arrhenius. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros cientistas a classificar as substâncias inorgânicas como ácido e base, e é de acordo com essa organização dele que a gente consegue nomear essas substâncias. Então, hoje iremos focar apenas no ácido e base de acordo com Arrhenius. Nas próximas aulas, nós iremos falar de outras funções inorgânicas também, como sais, óxidos, peróxidos, e também sobre as novas teorias de ácido e base, que é chamadas modernas, certo? Então, hoje iremos falar apenas de acordo com Arrhenius. Então, pegue sua caneta, pegue seu caderno e vamos anotar, porque eu falarei de muita coisa. Essa aula é uma que eu mais falo. Então, vamos lá. Primeiro, temos que saber classificar as substâncias como inorgânicas e substâncias orgânicas. Hoje iremos falar sobre funções inorgânicas. Então, quais são as substâncias que iremos pegar? As inorgânicas ou minerais. Já lá na química orgânica, vocês estudam substâncias orgânicas, ou seja, aquelas que são originadas de organismos vivos e que possuem, de um modo geral, carbono, certo? Por isso que vocês vê sempre o carbono nas aulas de química orgânica, certo? E já nas substâncias inorgânicas são aquelas que são derivados dos minerais. Então, essa é a diferença entre as duas e hoje iremos pegar o primeiro aí. Lembrar também sobre as funções químicas, que são propriedades semelhantes que algumas substâncias possuem. E é por isso que existe diferentes funções inorgânicas, porque cada função ele vai estar relacionado a propriedades específicas, semelhantes daquela função, certo? Temos que saber também a diferença entre dissociação e ionização. Por quê? Na separação de Arrhenius, essa é uma das características que vai separar ácido de base. Por exemplo, os ácidos, eles ao serem misturados com água, ou seja, em solução aquosa, eles acabam tendo uma ionização. E já as bases, ao ser misturada com água em solução aquosa, eles vão acabar tendo uma dissociação. Mas o que é ionização e dissociação? De um modo simples, gente, para vocês entenderem. Quando eu falo que há uma dissociação, é apenas uma separação dos íons constituídos naquela forma molecular, naquela substância, de um modo natural. Modo simples falando para vocês. Aí já, na ionização, é quando eu acabo quebrando essa molécula, formando os íons, só que de modo forçado, certo? Então, dissociação iônica é natural, entre aspas, e ionização ela é, entre aspas, forçada. Onde acontece cada uma? A dissociação ela ocorre em substâncias que possuem como ligação interatômica, né, entre átomos, ligação iônica. Já a ionização, a forçada, ela vai acontecer em substâncias que possuem a sua ligação covalente, ou seja, em compostos moleculares, a ionização, e a dissociação em compostos iônicos. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá. Ah, Valquíria, você poderia rapidinho, vamos voltar aqui rapidinho, me dar exemplos de o que seria um composto iônico e um molecular. O iônico é o NaOH, por exemplo, certo? E já que ele é considerado como uma base. E já a ionização acontece como, por exemplo,
HCl, que é o ácido clorídrico. Aqui é o hidróxido de sódio, o NaOH, e aqui é o ácido clorídrico. Então, no ácido clorídrico, ao ser colocado em uma solução aquosa, eles acabam liberando os íons de modo forçado, ou seja, por meio de uma ionização. E já o hidróxido de sódio, ao ser colocado em uma solução aquosa, ela acaba apenas se separando, uma dissociação. Tudo bem? Então, próximo. Vamos classificar os ácidos e a base de acordo com Arrhenius. Como eu falei anteriormente, Arrhenius foi um dos primeiros cientistas, então a classificação dele é mais tranquila, é mais simples, simplificada. É claro que na química tudo não é tão simples as coisas, mas assim, falando é mais simples. O que eu caracterizo como ácido? São compostos moleculares, ou seja, constituídos de ligação covalente, que se ionizam, eles vão separar formando íons de modo forçado em íons em solução aquosa, liberando H+. Então, de acordo com Arrhenius, vai ser aquelas substâncias que em solução aquosa acaba liberando H+, certo? Como o seu cátion. Ele fala cátion porque nós vimos que quando é positivo, ele perde elétrons e é considerado um cátion. E quando é negativo, ele ganha elétrons, tem essa tendência de ganhar, e ele é considerado um ânion, certo? Mas, por que eu falo que é simples? Porque nós sabemos hoje que nessa separação, ao se colocar numa substância aquosa, não é apenas libera H+, e pronto, acabou. Não. Na verdade, o que é liberado? O que a gente chama de hidroxônio. E eu posso provar isso para vocês. Como? Olhando a reação aqui embaixo. Deixa eu apagar esse perde e ganha aqui. Aqui embaixo, vocês observam que eu tenho o ácido nítrico em solução aquosa. Por que, Valquíria, você está falando que é em solução aquosa? Não estou entendendo por quê. Porque eu tenho a água bem aqui, certo? E aí, no final, eu vou ter a liberação do ânion e o do cátion. Como é que eu sei que a liberação é de H3O+, e não apenas de H+? Porque lembra daquela lei de Lavoisier que eu falei para vocês? A quantidade de elementos que eu tenho do lado dos reagentes tem que ser igual à quantidade de elementos que eu tenho do lado dos produtos. Então, para que isso aconteça, não há apenas a liberação de H+, e sim a liberação do hidroxônio. Como eu comprovo isso? Contando a quantidade de hidrogênio que eu tenho desse lado e a quantidade de hidrogênio que eu tenho do outro lado. Então, de modo geral, ácidos são compostos moleculares, ou seja, constituídos de ligações covalentes, que ao ser colocada em contato com água, em solução aquosa, ela acaba liberando H+, que na verdade, nunca se esqueçam, é o hidroxônio, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos destes ácidos. Eu tenho aqui o ácido clorídrico, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Observem bem essas substâncias. Todos eles são caracterizados como ácidos fortes, que têm grande capacidade de lesar, de corroer superfície, certo? Mas observem que o ácido clorídrico, ele não possui oxigênio na sua forma molecular. Já o ácido nítrico e o ácido sulfúrico possuem. Por que vocês têm que observar isso? Porque é de acordo com a presença ou não de oxigênio que eu vou separar ainda mais esses ácidos em dois subgrupos. Quais são eles? Os hidrácidos e os oxiácidos. Só pelo nome eu já consigo saber qual que é qual. Os oxiácidos, oxi,
oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio, tudo bem? E já os hidrácidos são aqueles que, na sua forma molecular, não têm oxigênio, ok? Então vamos lá. Por que é importante eu saber essa separação entre eles? Porque a nomenclatura vai ser de acordo com esses subgrupos. A nomenclatura dos hidrácidos é diferente da nomenclatura dos oxiácidos. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Primeira nomenclatura. Não, vamos na característica primeiro, desculpa. Quais são as características dos compostos ácidos? Das substâncias ácidas, elas possuem sabor azedo, como por exemplo limão. Ok? Então quer dizer que se eu estou num laboratório, tem duas substâncias incolores em cima do balcão, sem cheiro, eu posso colocar ela na língua para ver se ela é azeda ou que tem aquele sabor de banana verde para ver qual que é ácido e qual que é base? Claro que não. Claro que não, porque, como eu falei agorinha, existe alguns ácidos e também existe base, que iremos ver mais pra frente, que são fortes, considerados fortes. Se você coloca ele em alguma superfície, provavelmente vai lesar aquela superfície. Agora pensa sua boca, sua língua, que é toda fofinha. Acaba com ela, destroça, certo? E eu já presenciei, não só uma vez, mas algumas, o poder de um ácido de uma base forte. Por exemplo, eu estava na faculdade, no laboratório, estávamos manuseando o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é considerado forte. Irei mostrar mais para frente como vocês identificam como forte ácido vendo sua forma molecular. Mas já deixando claro para vocês, é forte. Minha colega, ela deixou derramar uma gota de ácido sulfúrico na perna. Ela estava de calça jeans. Eu acho que isso foi até bom. O que aconteceu? O ácido sulfúrico queimou a calça dela e também lesionou a pele dela. Só para vocês verem o quão lesivo essas substâncias podem ter. E não é apenas ácidos. Tem gente que acha, não, ácido lesiona, só ácido. Não, base também. Qual que é um exemplo de base que pode lesionar a nossa pele, que até a maioria de nós temos em casa? É a soda cáustica, né? O hidróxido de sódio. Ela é uma base considerada forte e ela lesiona também. Na medicina, quando a gente estuda, as lesões, por exemplo, nos olhos, de substâncias básicas é pior ainda do que substâncias ácidas. Então, observem que não uma é mais perigosa do que a outra. Não, sendo forte, as duas são perigosas, as duas podem lesionar. Então, muito cuidado quando forem manipular essas substâncias. Tem que estar com os EPIs todos, com a luva, com o jaleco, com tudo bonitinho para fazer isso, certo? Não vai dar uma louca de vir na internet. Não é assim que acontece, tá? Então, sabor azedo, mas não iremos usar essas características para identificar eles no laboratório, certo? Tem outros bem mais práticos, muito mais práticos e bem mais seguros que isso. Boa condução de eletricidade ao se dissociar em água, certo? Ao se ionizar em água, certo? E alteração de cor dos indicadores. Esta sim é a melhor forma para vocês caracterizar como ácido ou base. Os indicadores, eles vão mudar de cor ao entrar em contato com essas substâncias. Então, é bem mais prático, bem mais seguro, ok? Nada de colocar na língua. Então, observem aqui a mulher chupando limão, com essa cara de alguém que chupa limão, porque ele tem um sabor azedo. E aqui algumas outras, a parte da condução de eletricidade ao ter contato com a água e se ionizar. E também os indicadores ácido-base, que lá na frente iremos falar com mais detalhe. Ok? Agora vamos entrar na nomenclatura. Lembre do que eu falei, que existem dois subgrupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos não possuem oxigênio na sua forma molecular. Os oxiácidos
possui oxigênio na sua forma molecular. Então, vamos primeiro nos hidrácidos. Para conseguir nomear essa substância, primeiro eu tenho que saber que ele é um ácido. Quando eu falo de arrênios, a presença do hidrogênio na frente já caracteriza ele como ácido. Tipo, eu estou olhando lá um monte de fórmula. Qual que é ácido de acordo com arrênios? É aquele que possui hidrogênio na frente, certo? Então, olhei, tem hidrogênio na frente. Observem que todos esses aqui... Peraí, gente, que eu tenho uma certa dificuldade em mexer. Que todos esses aqui, eles possuem o hidrogênio na frente. Então, são todos ácidos. Então, lá no nome de hidrácidos, eu coloco ácido, né? O que mais? O resto vai depender de qual que é o elemento que está junto com o hidrogênio e de seu sufixo. O sufixo nos hidrácidos sempre será hídrico. Hidrácidos, hídrico, certo? E o seu prefixo ácido. E no meio vai ser de acordo com o elemento que está junto com o hidrogênio. Nesse primeiro caso, qual que é o elemento que está junto com o hidrogênio? O flúor. Então, o nome dele vai ser ácido fluorídrico, certo? Entenderam? O flúor vai ficar aqui no meio. Então, é ácido fluorídrico. Esse segundo, qual que é o elemento que está do lado do hidrogênio? É o cloro. Então, ele vai ser um ácido clorídrico. Tudo bem? O terceiro, eu tenho o iodo. Então, vai ser o ácido iodídrico. E o quarto vai ser com bromo, vai ser o ácido bromídrico. Tudo bem? Entendido? Então, nos hidrácidos, que é aqueles que não possuem oxigênio na sua forma molecular. Na sua nomenclatura, eu vou colocar ácido e no final hídrico. Fácil, né? Tudo bem? Tem uma atividade mais pra frente para vocês fazerem, para me mostrar o quão fácil é. Já os oxiácidos, eu vou precisar que vocês tenham muita, mas muita atenção mesmo, certo? Por quê? Por que vocês têm que ter muita atenção? Porque tem dois modos de eu nomear os oxiácidos. Lembrando que oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na sua forma molecular. Existem dois modos de nomear. A primeira, é usando o NOx, que é o número de oxidação. Só que eu ainda não falei para vocês sobre NOx, então vamos deixar ela de lado. E para mim também eu acho mais difícil nós de modo geral, nomear uma substância usando o NOx. Eu acho mais difícil. Esse aqui é mais tranquilo, ao meu ver. Então eu sugiro que vocês aprendam de acordo com essa tabelinha. Como que eu vou nomear? Vocês terão que memorizar estes ácidos, a forma molecular destes ácidos que estão presentes nessa tabelinha. Eles foram divididos de acordo com a família em que se encontra o elemento principal, certo? O elemento principal não, o elemento que vai dar nome à substância. Eu quero que vocês decorem como se escrevem ele. Como é que eu vou fazer isso? Escrevendo várias e várias vezes no caderno. Eu não consigo dar aula sem escrever nos trem, então eu tô com um caderninho, com uma pastinha aqui, né, escrevendo. Se vocês ouvirem alguma coisa assim, é porque eu tô escrevendo aqui. Então, eu tenho esses ácidos que são chamados ácidos principais, certo? E eu quero que vocês memorizem o nome e a fórmula molecular de cada um deles. Eu já falei bastante para vocês de dois desses que estão aqui, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, já escrevi várias vezes no quadro, foi um modo de implantar a sementinha na cabeça de vocês, e o ácido nítrico, que é o
HNO3. Mas além deles, os outros 3 também são importantes para vocês conseguirem nomeá-los. Então lembra, HClO3, ele é chamado ácido clorídrico. Então lembre, H2SO4 é o ácido sulfúrico. HNO3 é o ácido nítrico. H3PO4 é o ácido fosfórico e H2CO3 é o ácido carbônico. Observem que todos eles iniciam com ácido e terminam com ico. Essa é a característica dos ácidos principais. Decoraram? Pausa aí, escreve várias vezes a forma molecular desses ácidos, porque vocês devem lembrar como eles são escritos. Por quê? Vou mostrar. Aqui está a tabelinha de nomenclatura de cada um deles. Observem que tem uma partezinha verde escrito nome do elemento. Nessa parte verde, nessa linha onde se encontra essa tabelinha verde assim, esse retângulozinho verde, é onde o ácido principal, o ácido padrão, aqui está escrito aqui, ele vai se encontrar. Então, por exemplo, se eu usar o ácido clorídrico, o ácido clórico, peraí, o ácido clórico, cadê ácido clórico? Aqui. O ácido clórico, ele é HClO3, certo? Não, peraí, ficou feio. Deixa eu apagar. Eu vou escrever dentro da tabelinha, mas o que eu vou escrever, o que tem dentro da tabelinha? Seria o elemento que está presente na forma molecular. Por exemplo, o ácido clórico, ele é o Cl, que é o cloro, certo? Então, vou colocar aqui HClO3. Eu sei que aqui ainda piora a minha letra, né, do que no quadro, mas é um HClO3, tá, gente? O HClO3, ele vai ficar nessa linha onde se encontra o retângulo verde. Então, perceba, ele tem o início ácido e o final ico, por isso que é ácido clórico, certo? Tudo bem? É clórico, tá? Ico no final, clórico, ácido clórico. Observem que na setinha para cima, no nomezinho em cima desse retângulo verde, eu vou ter mais um átomo de oxigênio. O que acontece? Algumas variações desse ácido. Eu tenho ele com uma quantidade a mais de oxigênio, que é o HClO4. Neste caso, além de ácido e ico no final, eu vou ter o per do lado do ácido. Então, o nome do HClO4 é ácido perclórico. Entendido? Então, HClO4, ácido perclórico. HClO3, ácido clórico. Tudo bem? Agora, para baixo do ácido clórico, do HClO3, eu vou perder um oxigênio. Então, é HClO2. Nesse caso, eu perdi em relação ao ácido padrão, certo? Então, ele vai mudar o seu sufixo, não vai ser ico mais, vai ser oso. Então, em vez de ácido clórico, que é o que está aqui na parte verde, eu vou ter ácido cloroso. Tudo bem? Ácido cloroso. E por último, quando eu só tenho um oxigênio, HClO. O HClO, ele vai além do seu sufixo oso, eu vou ter o hipo do lado do ácido. Então, vai ser ácido hipocloroso. Tudo bem? Então, de acordo com a quantidade de oxigênio encontrado na forma molecular,
eu vou mudar o nome daquele ácido. Por isso que é importante vocês lembrarem dos ácidos padrões, dos ácidos principais que eu falei para vocês agora. Quais são eles? O ácido clórico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico e o ácido carbônico. Tudo bem? Então, é isto aqui. Vou mostrar os exemplozinhos aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui estão os exemplos. Olha tudo que eu falei para vocês já escrito, ó. HClO4, como ele tem um oxigênio a mais do que o ácido padrão, que é o ácido clórico, ele vai ter o per no seu nome, então é ácido perclórico. Ácido padrão, ácido clórico, sem um oxigênio, diminuiu um oxigênio do ácido padrão, que é o HClO2, é o ácido cloroso, e se perdeu mais um, não tem mais um, que é o HClO, é o ácido hipoclórico, certo? Então, em todos eles, todos os outros derivados desses padrões que eu falei para vocês, vão acontecer a mesma coisa. Olha o ácido sulfúrico aí, deixa eu pegar aqui. Oh, meu Deus. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos no ácido sulfúrico. Do mesmo jeito, qual que é o padrão? H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Esse embaixo dele, ele tem um oxigênio a menos. Então, se ele tem um oxigênio a menos, ele vai mudar o seu sufixo para oso. Então, vai ser ácido sulfuroso. Por isso que eu tenho o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Do mesmo jeito, os outros, as outras substâncias também. Que nem, ó, eu tenho o ácido nítrico, que é o principal, que possui 3 oxigênios, HNO3. Eu tenho o ácido nitroso, que possui apenas 2 oxigênios. Tudo bem? E eu tenho aqui no fosfórico também. Ele é menos 1 e menos 2 oxigênio. Então, o ácido fosfórico, e eu tenho o ácido fosforoso, porque tenho um oxigênio a menos, e quando eu perco 2, que aí além do oso no final, oso é pouco, lembra de oso é pouco. E ico é pico, lembra? Pico é muito, entendeu? É só para lembrar as macetezinhos meu. Então, quando eu tenho 2 a menos, além do oso, eu tenho o hipo. Então, é ácido hipofosforoso. Tudo bem? Entendido? Eu sei, não é fácil de primeira. Vocês vão ter que escrever várias vezes os ácidos padrões e lembrar de quais são os prefixos e os sufixos. Mas lembrando, nós vimos que existem 2 subtipos de ácidos, que é os hidrácidos e os oxiácidos. Vocês sabem que eu sou do tipo repete 500 mil vezes, né? Então, não é para acelerar o vídeo. Os oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio e os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Na nomenclatura dos hidrácidos, eu vou ter ácido no início e hídrico no final. E já na nomenclatura dos oxiácidos, vai depender da quantidade de oxigênio que possui cada um deles. São 4 tipos, né, no total que a gente viu. Todos eles vai ter ácido e ácido. Vamos ter ácido em todos eles, certo? Todos eles vai ter ácido na sua nomenclatura. O primeiro, que é o mais em cima, que ele tem um oxigênio a mais do que o ácido principal. Ele é ácido per, né, como seu prefixo, e ico no seu sufixo. O segundo, que é quando ele é o ácido padrão, né? Ele tem o ácido como prefixo e o ico como sufixo. Quando eu tenho um oxigênio a menos, eu vou ter ácido, só que em vez de ico vai ser oso, e quando tem menos 2 oxigênio, eu vou ter hipo e o final oso, certo? É isso. Próximo.
Aqui é uma tabelinha mostrando de acordo com o número de oxidação. Só que essa aqui eu prefiro que vocês lembrem a tabelinha dos ácidos principais. É melhor para vocês conseguirem caracterizar a nomenclatura de cada substância, tá? Mas depois nós iremos falar sobre NOx e aí a gente volta nessa nomenclatura. Nós vimos como nomear esses ácidos. Agora eu vou mostrar para vocês como, olhando a fórmula molecular, eu caracterizo eles como ácido forte e como ácido fraco. Em alguns tem o moderado também, que é nos oxiácidos, além do fraco e do forte, eu tenho o moderado. Já os hidrácidos é forte e fraco, tá? Não, são também, desculpa, eu tô confundindo com base. Os dois, ele tem forte, fraco e moderado. Desculpa. Então, vamos lá. Nos hidrácidos, os hidrácidos não têm oxigênio, vocês terão que lembrar de 3, que é o cloro, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Esses 3 são considerados fortes. Valquíria! Meu Deus, é muita coisa para decorar. Lembra do macetezinho. O nosso país, ele é incrível, né? Ele é maravilhoso. Então, vocês lembram? Claro, o Brasil é incrível. Claro é o quê? O ácido clorídrico. Brasil, o ácido bromídrico. E incrível, o ácido iodídrico. Tudo bem? Então, claro, o Brasil é incrível. É os hidrácidos fortes. Somente esses são fortes. Moderados, eu tenho o ácido fluorídrico, certo? Ele é considerado como moderado. E o restante é considerado como fraco. Tudo bem? Já os oxiácidos, é bem legal isso, eu acho bem top. Eu vou ver a quantidade de oxigênio que eu tenho na fórmula molecular. Para que o ácido seja considerado forte, como por exemplo que eu falei agora para vocês, o ácido sulfúrico, que é H2SO4, certo? Eu falei que ele é forte. Por quê? Porque ao pegar a quantidade de oxigênio, que é 4, e diminuir com a quantidade de hidrogênio, que é 2, eu tenho uma variação de 2. Quando for 2 ou mais a variação, ele é considerado forte. Lembra o ácido nítrico, que eu falei agora para vocês? O ácido nítrico é HNO3. Eu falei para vocês que ele é forte também. Por quê? Quantos oxigênios eu tenho? 3. Menos a quantidade de oxigênio. Ali não tem nenhum númerozinho, então é 1. 3 menos 1, 2. Então, ele é considerado forte também. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Isso, igual. Forte. Então, nos oxiácidos, as substâncias fortes, eles são aqueles que têm a variação de oxigênio e hidrogênio 2 ou mais. Quando essa variação for igual a 0, ele é considerado fraco e moderado quando ele é 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo. Volatilidade. O que é volatilidade, gente? Ele é quando eu falo que ele é volátil, quer dizer a capacidade de passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Lembra que quando eu falo quanto maior a volatilidade de uma substância, mais fácil é esse processo de passagem do seu estado físico, do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Tudo bem? De acordo com os ácidos, a grande maioria deles, eles são voláteis. E fixos são os dois poucos voláteis mais comuns, é o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, certo? Mas, de um modo geral, os ácidos, eles têm uma volatilidade muito alta. Tudo bem? Próximo. Quais são os principais ácidos e as suas aplicações? O ácido fluorídrico, que é o HF. Lembra que ele é o quê? É forte, é moderado, é fraco? Como hidrácido, ele é o quê? Moderado, lembra?
Então, ele é usado para fazer gravações em cristais de vidro. O ácido clorídrico, ele é extremamente importante para nós, porque está presente no nosso organismo, no nosso estômago. Ele que é das substâncias extremamente importantes na degeneração, na quebra das proteínas no nosso estômago, para conseguir digerir elas melhores, certo? Então, ela faz parte do suco gástrico, é por isso que o nosso estômago ele é caracterizado como ácido, como pH ácido. Tanto é que quando as mucosas, as substâncias produzidas pelo próprio organismo que faz essa proteção da parede do estômago, elas falham, acaba lesando a parede do estômago, só para vocês verem quão forte é essa substância que já está lá dentro, de tão ácida que ela é um ácido forte. É um ácido carbônico. O ácido carbônico, gente, ele é considerado forte, fraco, moderado. A sua variação, ó, ele tem 3 oxigênio e 2 hidrogênio, então é 1. Se ele é 1, ele é considerado moderado, certo? E ele é um dos tipos que origina o tipo de chuva ácida. Nós iremos ver também mais pra frente, eu acho que é nessa aula, depois dessa aula, sobre a chuva ácida, por que ela é caracterizada como chuva ácida. A chuva ácida existe, gente. E o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, tá errado aqui, falta o 4. Ele é utilizado na fabricação de fertilizantes e agente desidratante e também presente na chuva ácida. Olha para vocês verem. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele está presente na chuva ácida. Então, meu Deus, por isso que temos que nos preocupar. Então, aqui algumas imagens. Eu tenho o do vidro, o do nosso estômago, a da chuva ácida, certo? Aqui são algumas atividades para que vocês consigam escrever o nome de cada um deles. Eu vou deixar para que vocês façam em casa e se tiver alguma dúvida, vocês me mandam, tudo bem? Base. As bases, elas têm algumas características também. Primeiro, ele, ao se misturar com água em solução aquosa, ele vai apenas se dissociar, se separar de modo adequado, de modo natural, entre aspas. E ele possui também uma característica no paladar, ele é adstringente. O que é adstringente? Ele amarra a boca. Sabe quando come banana verde, que faz aquele trem na boca? Então, é uma das características das bases. Valquíria, tá vendo? O ácido é azedo, a base é adstringente. Eu posso colocar? Não pode colocar na língua, porque do mesmo jeito que ácido possui um ácido forte, a base também pode ser forte, tudo bem? E aqui eu tenho um exemplo. A outra característica lembra que no ácido, em solução aquosa, ele acaba liberando H+, certo? Aqui na base, ele vai liberar hidroxila, OH-, que é um ânion. Lá é um cátion e aqui é um ânion. Tudo bem? Mas lembrando que é do mesmo jeito que eu falei lá. Eles não apenas simplesmente do nada desaparecem. Tem a regrinha, a lei de Lavoisier atuando em todos eles. Tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem. Em arrênios, eu não falei para vocês que todas aquelas substâncias que têm um hidrogênio na frente, eu posso caracterizar ele como ácido, certo? De acordo com arrênios. Sim. Na base, é todos aqueles que possuem OH, que é hidroxila. OH, ele é caracterizado como uma base. Tudo bem? E vai ajudar vocês a conseguir identificar qual que é ácido e qual que é base. Então, aqui eu tenho o caju também. O caju, quando a gente chupa ele é meio esse negócio na boca dele. Então, a nomenclatura, vamos lá. A nomenclatura, do mesmo jeito que lá no ácido ele começava com ácido, aqui na nomenclatura da base, ele vai começar com hidróxido D. Hidróxido D. E aí, o seu sufixo, ele vai ser ou oso ou ico. Oso quando eu tenho uma carga maior
e ico quando eu tenho uma carga menor, certo? Oh, desculpa, troquei. Ous é quando eu tenho uma carga menor, ous é pouco, desculpa. Pouco. E ico quando eu pico. Lembra do mesmo pico e pouco que eu falei na outra. Então, oso é quando ele tem uma carga menor e ico, que de pico, ele tem uma carga maior. Aqui eu tenho o hidróxido ferroso e o hidróxido férrico aí para mostrar para vocês. Para eu caracterizar as bases como forte e fraco, eu tenho que lembrar do seu grau de dissociação. Dissociação é a sua separação na formação de íons, que eu falei agora para vocês, certo? Então, quanto mais forte for, mais fácil, desculpa, for essa dissociação, essa separação, mais forte é a base. E quanto mais fraco, mais difícil for essa separação, menos forte ele é, mais fraco, certo? Então, bate também com a parte de solúvel e pouco solúvel. Quanto mais solúvel é aquela substância, a base, mais forte ela é, tudo bem? Então, ela pode ser caracterizada como solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Quais são os elementos que caracterizam aquela base como solúvel? Os constituídos da família 1A e os constituídos da família 2A. Então, o sódio, por exemplo, que é da família 1A, e o cálcio, por exemplo, que é da família 2A, eles vão acabar dentro da forma básica, caracterizando como uma base forte. Tudo bem? E os insolúveis, base formada de elementos demais metais. Então, lembre que para caracterizar uma base como forte, ela tem que estar preferencialmente na família 1A e família 2A. Tudo bem? Aí, base solúvel, elevado grau de dissociação, base forte. Então, todos esses aqui, o lítio, o sódio, o potássio, o bário, eles estão na primeira ou na segunda família. Tudo bem? E os insolúveis, eles têm baixo grau de dissociação, então eles são caracterizados como base fraca. Tudo bem? Aqui tem uma outra questãozinha falando sobre a nomenclatura dessas substâncias. Vou fazer essa aqui rapidinho, tá? Assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases, respectivamente. Então, eu tenho eu já ia falar o nome a nomenclatura. NaOH, MgOH2, CaOH2 e AlOH3. Observe uma coisa, gente. Lembra que eu falei que as bases elas são compostos iônicos? Lembra que eu falei também como nas outras aulas, como que eu consigo escrever a fórmula iônica, que é de acordo com a carga dela, e aí eu faço a lei do escorrega ou a lei do vesgo? Então, observa, o primeiro, que é o NaOH. O sódio, ele é da família 1A, então ele tem a carga mais 1. Então, observe que não tem uma quantidade a mais de hidroxilas. Já o magnésio da família 2A, ele tem uma carga mais 2. Por isso, usando a regra do vesgo, eu acabo tendo essa fórmula, MgOH2. O cálcio é do mesmo jeito, ele tem uma carga mais 2, ele está na família 2A, ele tem uma carga mais 2. O que então quer dizer que aqui, todos aqueles elementos que estão na família 1A, eles possuem a carga mais 1? Sim. Quer dizer que todos os que estão na família 2A, eles possuem carga mais 2? Sim. Exatamente. E eu vou mostrar, mas nas aulas posteriores, que eu consigo ver outras cargas também usando essa mesma regra. Então vamos lá. Quais são os nomes dela? Quando eu falo de de sais, como é que eu vou escrever o nome dela? Qual que é o prefixo? É hidróxido, né? Então, todos eles vão ter hidróxido. E depois, de acordo com a sua carga. Quanto maior a carga, eu vou mudando lá. Só que é quando eles possuem
o mesmo elemento na constituição do nome. Aqui não, aqui vai ser tudo normal. Então, vai ser hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Tudo bem? Letra B. Facinhas. E essa outra, ela é interessante também, porque vai fazer com que vocês memorizem qual que é o nome científico daquelas substâncias que nós conhecemos pelo nome usual. Por exemplo, a soda cáustica. Qual que é o nome científico da soda cáustica? É hidróxido de sódio. Então, a soda cáustica é hidróxido de sódio. Aí você coloca aqui, ó, A. Aí o outro, hidróxido de cálcio. Ah, Valquíria, eu não sei qual que é hidróxido de cálcio. Vamos nas que eu conheço. Por exemplo, leite de magnésio. O leite de magnésio não é magnésio, então a gente já consegue saber qual que é o nome dele científico. É hidróxido de magnésio. Então é a letra D. O hidróxido de amônio, ele também é conhecido como amoníaco. E o hidróxido de cálcio é a conhecida, muito utilizada na parte de fertilizantes, no adubo de terra, a cal hidratada, certo? Que é o hidróxido de cálcio. Tudo bem? Neste outro, é parecido com as do Enem e é para falar da nomenclatura também. Gente, hoje iremos falar só sobre isso mesmo, como eu caracterizo um ácido e uma base de arrênios, como é que eu vou escrever a nomenclatura deles, vou mandar uma lista de exercícios para que vocês façam, porque lembra, não é porque não estamos tendo aula presencial, tanto lá no cursinho quanto na escola, que eu não vou estudar. Não é férias, é para estudar, é para fazer bastante. Aí que é melhor ainda. É Aí que você tem que falar assim: agora é minha chance de estudar e ficar na frente de muitos outros que vão achar que é férias, tá, gente? Qualquer coisa daqueles que têm dificuldade de entrar na internet para baixar os treinos, vocês me falam. Eu vou mandar as listas de exercício no WhatsApp, que é mais fácil para vocês pegarem, para não parar de estudar, gente. Não pode parar de estudar. Tudo bem? Então, até a próxima aula, que vamos falar sobre indicadores ácido-base. E tchau!